começou a aparecer um monte de objetos femininos no carro que eu dividia com meu marido. Objetos esses que não eram meus. E eram objetos, assim, femininos, mais puxado pra maquiagem, sabe? Xuxinha, gloss, blush, hidratante de mão. Começou a aparecer essas coisas que, a princípio, eu fiquei me perguntando, será que isso é meu? Mas depois eu passei a ter a certeza que não. Eu e meu marido, nós trabalhávamos em casa, né? Os dois. E aí nós decidimos que não fazia sentido termos 2 carros. Então a gente decidiu vender um, até porque a gente estava passando por uma situação assim de aperto. A gente decidiu vender um carro e ficar só com um. Até porque basicamente a gente usava o carro para poder levar Lorenzo pra escola, né? E para poder sair em família. Nós éramos mais caseiros, então assim, raras vezes que ele saía sem mim e vice-versa, e a gente combinava, hoje eu vou precisar do carro, hoje eu vou lá na mamãe. Eram assim, passeios mais, vou na casa da minha mãe, sabe? Não tinha muito essa coisa da gente sair sozinho. Mas nada, querida amiga, vai impedir que um homem meta um chifre na sua cabeça. Não é porque ele tá grudado na sua rampimenta 24 horas do dia que ele não vai dar os pulos dele. Quando o homem quer amor, ele vai dar os pulos dele. E aí, um belo dia, a gente revezava tudo, né? Vamos levar Lorenzo, eu levo pra natação, ele leva pro esporte, eu levo pro jiu-jitsu, ele leva pra escola de assim e eu levo no outro dia, eu busco, não sei o que. A gente dividia, porque o Lorenzo, meu filho, ele tava com 8 anos e ele fazia de tudo. Ele fazia natação, ele fazia jiu-jitsu, ele era aquela criança que gostava de esporte, tinha muita energia, fazia inglês, fazia tudo. Aí eu comecei a reparar que um belo dia eu entrei no meu carro pra poder levar ele. Ele tinha levado, na verdade eu fui buscar. Ele tinha levado e eu tinha ido buscar Lorenzo. Quando eu entrei no carro, eu vi um gloss no banco de trás do carro. Eu olhei aquilo, peguei o gloss, analisei direitinho e falei, isso aqui não é meu. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, será que é meu? É porque eu tenho tanta maquiagem, vai ver, é meu, eu tô confundindo. Isso aqui era um gloss com brilhozinho, tinha umas estrelinhas, não sei o que. Eu falei, não, isso aqui deve ser meu. Tenho certeza deve ser meu, deve ser meu. E botei isso na minha cabeça e segui. Busquei Lorenzo, não falei nada, peguei o gloss, botei lá na minha penteadeira, como se ele realmente fosse meu. Eu queria acreditar que ele era meu. Aí tá bom, passou mais uns dias, fui eu de novo, dessa vez eu fui levar. Tinha um creme de mão. Na parte, assim, do banco, do meio, assim, tinha um creme de mão ali, feminino. E eu sabia que ele não era meu, porque ele era um creme mais puxado pro fresco. E eu não gosto. Eu gosto de produtos com cheiro extremamente doces. Eu nunca compraria um creme de mão daqui. Então ali, acendeu uma luz na minha cabeça, porque eu tive certeza que aquilo não era meu. Obviamente que a minha vontade era estapear a cara do meu marido. O que tá acontecendo? Só que eu falei, não. Ele vai negar, vai falar que não sai sem mim, que tá grudado comigo o tempo todo, eu preciso descobrir. O que eu fiz? Eu engoli seco, guardei o creme de mão, não falei nada. No dia seguinte, eu achei um blush. No outro dia, eu achei uma pulseira. Vários produtos femininos estavam sendo deixados no carro do meu marido. Mas como que ele iria? Gente, ele ia e buscava, ele levava o Lorenzo nos lugares. Entendeu? Às vezes ele demorava um pouco mais. Eu comecei a reparar nisso. Que às vezes ele ia levar pra escola, demorava um pouco mais, na volta. Às vezes ele ia na casa da mãe dele. Ele saía com o carro. Eu falei, eu não acredito que esse querido tem uma amante. E que essa amante tá deixando coisas no carro. Porque se ela tá deixando tanta coisa... Você esqueceu um gloss vez ou outra, beleza. Agora, tantas coisas assim... Ela tá querendo me contar. Aí, o que eu fiz? Eu engoli seco. Falei, eu quero descobrir. Primeira coisa que eu fiz, o que toda mulher madura faz, procurei no celular dele. Gente, eu olhei tudo, não tinha nada. Nada, esse homem esconde muito bem o que tá acontecendo. Comecei a ficar... Só que a gente muda, né? E ele percebeu. Ele, o que você tem? Que você tá fria comigo? Isso já tinha mais ou menos umas 2 semanas que isso tava acontecendo. Você tá fria comigo? O que foi? Que não sei o que. E eu desconversando, falando que não, porque eu queria pegar. Conversando com uma amiga minha, ela falou assim, coloca uma câmera escondida no carro. Aí você vai descobrir. Pois bem, comprei a câmera escondida. Só que no dia que eu ia fazer a instalação da câmera, a escola do meu filho me liga.
Ah, não, porque a gente precisa que você venha aqui, aconteceu uma situação com o Lorenzo, que não sei o que, a gente precisa que você venha pra cá agora e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu com a cabeça quente, pensando, meu Deus, o que será que meu filho tem? Falei com meu marido, falei que ia lá na escola, e ele falou, não, tudo bem e tal. Esqueci da câmera, menina, deixei ela lá no carro e fui pra escola do Lorenzo. Pois bem, nem precisou. Quando eu cheguei lá na escola do Lorenzo, tava o Lorenzo sentado, tinha uma menininha, o nome dela era Cecília, coisinha mais linda, mesma idade, turminha dele ali, eu conhecia os pais dela. E aí os pais dela também estavam ali. E eu achei um pouco, assim, de exagero, porque eu acho que eles poderiam ter ligado pra mim, conversado comigo, já que nos conhecíamos, e não ter levado pra escola, né? Mas tudo bem. Quando eu cheguei, eu olhei assim, perguntei, eu já imaginei, será que ele bateu em alguém? Será que aconteceu alguma coisa? Aí a diretora foi, sentou comigo e falou assim, mãezinha, a gente precisa conversar sobre uma atitude do Lorenzo, né? A gente tá tentando aqui entender o que tá acontecendo, mas ele não fala, que não sei o quê. E aí a diretora começou a me explicar. O meu filho, de implicânciazinha com a Cecília, estava pegando as coisas da Cecília. Coisas essas o quê? Uma pulseira, uma xuxinha, um creme de mão, um gloss. Ele pegava de implicânciazinha com ela e levava embora. E aí isso foi se repetindo. Parece que a menina ignorou as primeiras vezes, mas depois contou pros pais. E aí os pais veio na escola pra falar que o meu filho estava levando as coisas da filha dele. Só que você pensa, por que meu filho iria fazer isso? Aí eu fiquei surpresa, obviamente, né? Passou várias coisas pela minha cabeça, eu fiquei preocupada. Falei, bom, entendi, pedi desculpa pra Cecília, pra mãe dela. Eles falaram, não, tudo bem, isso é coisa de criança e tal, conversa com ele, que não sei o quê. Beleza. Pedimos desculpa, disse que isso não ia mais acontecer e que eu iria devolver todas as coisas, porque eu estava guardando as coisas, pensando que era meu marido que estava me metendo chifre. Então eu queria jogar na cara dele tudo que eu tinha achado. Aí eu falei, eu vou devolver as coisas da Cecília, que não sei o quê e tal. Peguei o Lorenzo e a gente foi pra casa. No meio do caminho eu comecei a conversar com ele, né? Pra ele entender que era errado, não sei o quê. E aí o Lorenzo me falou que ele gostava da Cecília. E que essa era uma forma dele chamar a atenção dela, deles ficarem se implicando. Basicamente, os dois ficavam ali se implicando, né? E por isso ele pegava as coisas dela. Mas independente, não justifica. Ele quase me fez separar do pai dele, achando que o pai dele tava metendo chifre na minha cabeça. Então era pra você ver como essa situação escalonou, não é mesmo? E aí eu expliquei pra ele que não podia, que ele podia demonstrar que gostava dela de outra forma, né? Fazendo um carinho nela, conversando com ela, brincando com ela, dando atenção a ela. Mas que ele não podia catar as coisas da garota pra levar pra casa pra ficar implicando com a menina. Liguei pra mãe dela, expliquei, ela riu, achou bonitinho, pediu desculpa por ter levado à escola, mas ela disse que não sabia o que fazer, porque foi a primeira vez que aconteceu isso com ela. Eu falei que não, que tudo bem. Lorenzo pediu desculpa pra Cecília também, devolvi as coisas e eu não falei absolutamente nada com meu marido. Joguei a câmera fora e fingi que nada aconteceu, amigas. Eu achei que eu tava sendo corna, era só meu filho. Eu tive que aceitar o meu marido com a minha irmã e todas as noites eu escuto os dois namorando. Infelizmente, eu não tive o que fazer. Lembrando que essa história aconteceu há muito tempo e que antigamente isso era super normal. Porque antigamente nós não tínhamos, principalmente mulher, não tínhamos tanta escolha como os jovens de hoje em dia. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 para quase 18 anos, o que já estava tarde, tá? Naquela época, você com 17 e 18 anos ainda não ter casado, estava tarde. O meu pai decidiu que estava na hora de pelo menos uma das filhas dele se casar. E no caso, ele escolheu eu, mesmo eu sendo a mais nova, porque a minha irmã, ela já tinha os seus 18 anos. Parece também que o homem que ele arrumou para poder casar comigo tinha se interessado em mim, né? Viu ali nós duas e tinha se interessado em mim, então ele fechou com o meu pai de casar comigo. Só que eu ainda era muito nova, eu não sabia nada da vida, eu não sabia lavar direito, eu não sabia cozinhar direito, a minha mãe estava me ensinando, mas eu ainda estava naquele processo de aprender a cuidar de uma casa. Eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de um marido, muito menos, né, e morar com um. Mas não, meu pai bateu o pé, falando que não tava mais aguentando sustentar nós duas e que ele tinha que escolher uma das filhas, que não sei o que, e que eu ia casar com ele. Pois bem, era um homem que ele não era nem muito velho, nem muito novo, ele era mais ou menos, ele foi lá, se apresentou, ele foi super gentil comigo, né, pelo menos, em decorrer da situação, não tava tão ruim quanto eu já tinha visto outras pessoas, numa situação bem pior do que eu. E aí eu me casei com ele e fui morar com ele. Deu mais ou menos, gente, um mês que eu estava casada, quando ele quis me devolver pro meu pai. Ele bateu na porta da casa do meu pai, me levou junto, né, que é pra gente poder conversar, todo mundo me levou junto, e ali ele falou pro meu pai
que o meu pai mentiu pra ele e que quando ele tava ali fechando o acordo de se casar comigo, meu pai disse que eu era prendada, que eu sabia lavar, passar, cozinhar, que eu já tinha aprendido tudo, que eu já era uma dona de casa e que ele queria uma esposa que fizesse as coisas dentro de casa e que eu não sabia fazer nada, que eu queimava comida, que eu tinha manchado as roupas dele, que eu mal sabia lavar uma roupa, que eu mal sabia pendurar uma roupa, que a minha comida não tinha gosto, que era ruim, que eu não sabia limpar a casa direito, que a casa estava suja, que eu até tentava limpar, mas que não ficava muito bom e que ele queria me devolver, ele queria, né, pedir divórcio, acabou, não quero mais, porque ele mentiu. E aí o meu pai falando que ele não podia, que não era assim, que ele tirou a filha de dentro de casa e que o casamento já tinha sido consumado, que não sei o que não sei o que lá. E ele falou, não, eu não quero mais ela, eu não quero, bateu o pé e falou que não quer. E aí o meu pai simplesmente teve a brilhante ideia de oferecer a minha irmã. E ele falou, que tal você levar a irmã dela? Vamos fazer uma troca, você leva a irmã, que não sei o que, e tá tudo certo. Só que aí, o meu pai, ele queria, basicamente ele pensou, me livrei de uma, ele agora tá querendo devolver, vou tentar me livrar das duas, né? Ele queria que o meu marido levasse também a minha irmã, se casasse também com a minha irmã, e nós vivíamos ali os três. Sendo que ele entendeu que faria uma troca. Eu voltaria pra casa dos meus pais e a minha irmã ia embora com ele. Só que ele topou, falou, não, tudo bem, beleza, tá bom. Ele basicamente falou pra minha irmã ir lá pra casa e que ele ia pegar as minhas coisas e nós iríamos voltar. Só que aí meu pai falou, não, você vai ficar com as duas. Aí ele, não, mas como assim 2 milhões? Não tem como você me devolver essa porque vai ser um escândalo. Mas vai ser um escândalo maior se ela for morar comigo. Não existe. Mas aí a gente ignora. Meu pai queria se livrar de mim e da minha irmã. E aí ele acabou aceitando, né? Ele bateu um pouco no pé, mas ele acabou aceitando. Meu pai falou pra ele que a minha irmã já sabia fazer tudo e que ele poderia ficar com as duas e que ele não se importava. E basicamente a minha irmã foi morar comigo e com o meu marido. Só que a minha irmã realmente fazia tudo, né? Ela tentava me ensinar, minha irmã e eu, a gente não nos dávamos muito bem. Ela tentava me ensinar pra ela não ter que fazer tudo sozinha. Eu tava aprendendo mais ou menos. Só que eu fiquei num quarto e ela ficou no outro quarto com ele, né? Com o tempo eu percebi que ela começou a gostar dele, realmente, né? Pelo jeito que ele tratava ela, ele começou a gostar dela também. E os dois estavam vivendo um relacionamento, né? Basicamente um casamento. E eu estava sobrando ali dentro da casa. Eles mal falavam comigo. Me tratavam como se eu fosse invisível, me maltratavam. Eu não tinha como sair de lá porque os meus pais não deixavam eu voltar pra casa. Eu não tinha muito amigos, só ficava dentro de casa. Não tinha terminado a escola, não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. Fiquei presa ali por 4 anos. Eu só consegui sair dali quando se passaram 4 anos. Como eu consegui me livrar? Eu conheci uma amiga, né? Nas poucas vezes que eu saía de casa, que eu morria de vergonha de sair de casa, todo mundo sabia da minha situação. E era horrível, gente, porque eu escutava os dois namorando, eles não faziam questão nenhuma de disfarçar, sabe? Era realmente como se eu fosse ali invisível. Eu achava uma falta de respeito absurda, porque querendo ou não, ele era o meu marido, a minha irmã não era casada com ele, eu que era casada com ele. E eu tava tendo que aceitar essa situação. Eu implorei pros meus pais deixarem eu voltar, mas eles não deixaram. E aí, essa minha amiga que eu conheci, ela tinha vindo morar ali na cidade e ela não sabia de nada e a gente acabou se conhecendo as poucas vezes que eu saí de casa, conversei com ela, contei tudo que estava acontecendo e ela me chamou pra poder morar com ela. Eu simplesmente peguei todas as minhas coisas e fui embora. Obviamente que na época foi um escândalo, porque era muito mais grave uma mulher sair de casa e abandonar o marido do que o marido ter outra dentro de casa e ser irmã da esposa. Era muito mais grave, era tipo assim, como assim você pediu divórcio, isso não existe. Enfim, eu saí da casa do meu marido. Ele tentou ir atrás de mim lá na casa da minha amiga pra poder me buscar, fez escândalo, tentou me puxar de todas as formas possíveis, mas no fim ele não conseguiu, só que não tínhamos paz. Ele queria ficar com a minha irmã, ele gostava da minha irmã, eu achei que ele ia dar graças a Deus que eu fui embora, mas não, ele ficou super ofendido porque provavelmente as pessoas estavam falando na rua por eu ter ido embora. Pra gente poder ter paz, eu tive que mudar com essa minha amiga, nós saímos fugidas da cidade. E aí eu comecei a construir minha vida, né? Comecei a estudar, comecei a trabalhar, me formei, arrumei um emprego e finalmente comecei a minha vida. Mas na época era super normal a pessoa casar com você, e se você não tivesse atendendo o que ele queria, eles te devolviam e pegavam outra mulher. Só que no caso, o meu pai quis se livrar de mim e da minha irmã, por isso que ele ofereceu a minha irmã. A minha irmã
ficou casado com ele a vida toda. A vida toda. Eu consegui me livrar, porque depois eu fiquei sabendo que ele começou a trair ela, ele começou a ter nela, porque enjoou, né? No começo era, ai meu Deus, minha mulher. Depois ele começou a trair muito ela, desrespeitar ela, enfim, ela virou a corna da cidade. Eu, graças a Deus, consegui me livrar, mas eu nunca mais quis ter notícia, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem da minha irmã. Eu nunca mais voltei naquela cidade. Meu marido pediu a namorada dele em casamento no jogo do Brasil contra o Japão. Ele ficou tão feliz que o Brasil ganhou do Japão que ele pediu a namorada dele em casamento. Só que eu não sabia que meu marido tinha uma namorada. Não me informaram esse pequeno detalhe, não. Menina, senta aí, vamos prosseguir que eu vou te contar o meu chifre, né? Porque agora o Brasil perdeu a Copa, mas não foi só isso que aconteceu na minha vida, não, né? Porque eu gosto muito de futebol, eu também perdi meu marido. Mas olha pra você ver o que aconteceu. Seleção. Jogo do Brasil, eu amo futebol, meu marido também, e nós somos casados, gente, há 11 anos. Quando você é casado há 11 anos, você tem que ter ali uma individualidade como ser humano pra você se sentir pertencente da sociedade. Então eu não ficava grudado naquele macho 24 horas do meu dia. E eu acredito que talvez esse tenha sido o meu erro. Porque se eu parasse pra prestar mais atenção no macho, eu não estaria tomando um chifre de 2 em 2 até dar ímpar sem perceber. Só que sabe o que aqui é? Eu sempre pensei assim, pô, é um homem adulto, né? Eu tenho que ficar vigiando o macho. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho, eu tenho que ficar vigiando o macho. É ele por ele. Se ele tiver que me trair, ele vai me trair. E eu vou descobrir. Menina, não é que ele traiu? Só que eu não achei que eu fosse demorar tanto pra poder descobrir. Porque a pessoa se chifrou há 11 anos, ela tá de parabéns. Pois é, aí, né, nós com a nossa individualidade, eu não mexia nas coisas dele, confiava nele. Ele tinha um trabalho muito corrido, meu marido trabalhava numa empresa de turismo, então ele vivia viajando também, gente, vivia viajando. É chifre na certa. Aí a gente combinou de ver o jogo com os nossos amigos, sabe? Eu tinha um grupo de amigas que também amava futebol, porque quando você ama futebol, você encontra outras pessoas que também amam futebol. Então, eu falei, ó, o meu grupo vai se reunir em tal lugar. Ah, o meu grupo vai se reunir no outro lugar. Beleza, todo jogo nós combinávamos de ver com os amigos. Ah, mas vocês não queriam ver jogo juntos? Não fazíamos questões, estávamos sempre grudados. Aí, tá bom. Teve o primeiro jogo, teve o segundo, veio o jogo do Brasil contra o Japão. Obviamente, estava todo mundo muito tenso. Será que vai passar? Será que não vai passar? Combinei de ver com as minhas amigas. Só que o local que ele combinou de ver com os amigos dele sempre faz live. Sempre faz live. Eles gostam de ficar fazendo live. E como a gente mora num lugar, assim, mais pequeno, acaba que você conhece todo mundo. Eu nunca pensei na ousadia dele. Será que ele não pensou na probabilidade de eu descobrir? Pois bem, teve o jogo, todo mundo muito tenso, eu e ele falando ali pro WhatsApp, e não sei o que, conversando, e tá difícil, esse gol não sai e tal, e a gente nervoso, saiu o primeiro gol. Saiu o primeiro gol, e gol, Feliz, sei o que e tal. Beleza, terminou o jogo, Brasil ganhou. Quando o Brasil ganhou, eu entrei nas minhas redes sociais para fazer o meu post feliz da vida, brasileiro, uhul, o Hexa veio. E não veio, né? O Hexa veio e não sei o que, e gritando e não sei o que, esperneando. E aí, eu tava tão empolgada que quando eu fui clicar nos stories para poder postar os meus stories, eu cliquei num perfil do lado, que era o quê? Era o perfil do barzinho que ele estava, da nossa cidade. E lá eles estavam fazendo live. E aí, o que aconteceu? Algo no meio daquele furdunço ali chamou a atenção. Que era o quê? Era um homem que estava tão feliz que o Brasil tinha ganhado do Japão, que ele estava gritando, esperneando, que não sei o quê. E aí eu vi que era meu marido. Gente, eu achei aquilo ali hilário. Eu fiquei, meu Deus, olha ali, meu marido passando vergonha, que não sei o quê. Porque ele é apaixonado por futebol, até mais do que eu. E ele gritando, esperneando, não sei o quê. E aí eu olhei que do lado dele tinha uma candenga gritando junto. Só que, gente, aquilo, né? Pô, jogo. A galera ali, todo mundo se conhece. Eu nunca tinha visto aquela mulher. A galera ali, todo mundo se conhece. Na emoção, né? Você abraça todo mundo, não sei o quê. E essa mulher pulando do lado dele, que não sei o quê. E em um determinado momento, e eu assistindo a live, ela foi lá e abraçou ele. E pulando e agarrando na cintura dele. E aí eu continuo batendo naquela tecla. Gente, jogo. Todo mundo abraça todo mundo, você beija, abraça desconhecido que você nunca viu. Fiquei de boa, mas já fiquei assim, ó. O que tá acontecendo ali? Não tô entendendo legal. Mas, feliz, Brasil tinha ganhado. Daqui a pouco, gente, a emoção do meu marido foi tanto que ele simplesmente... Emoção não, né? Se você para pra poder pensar... Ele tava já planejando, porque ele tinha um anel,
Ele tinha um anel. Aquele homem simplesmente ajoelha-se na frente de todo mundo ali. Pessoas que me conheciam, tinha gente ali que me conhecia. E pediu ela em casamento. Ele ajoelhou e pediu ela em casamento. E o cara filmando, porque ele tava fazendo tamanho escândalo que tava chamando a atenção. Todo mundo ficou tipo assim, um silêncio, sabe? Todo mundo parou de gritar, parou de falar pra ver ele pedindo ela em casamento. E a galera ficando, ai, que lindo, que devia ter muita gente que não me conhecia também. E aí, ela aceitou, meus amigos. E todo mundo batendo palma e gritando. E na hora que eu vi aquilo, eu não acreditei. Acabou o meu clima. Acabou o meu clima, não tinha nem mais como comemorar. E aí começou o meu celular a tocar um monte de mensagem, que era o quê? Pessoas que estavam ali naquele barzinho que me conheciam, começaram a me mandar vídeo dele pedindo a mulher em casamento. O que aconteceu? Ele tava mais doido que o Batman, não prestou atenção, porque ele tava junto com o grupinho de amigo dele, não prestou atenção do que ele tava fazendo, ou não sei o que ele pensou da vida dele. Talvez ele fosse sair dali com ela pra outro lugar e fosse pedir ela em casamento em outro lugar, Brasil ganhou, ele se empolgou. Não sei o que passou na cabeça dele. Eu peguei, chamei a minha amiga, que era amiga da rodada, que não tava bebendo, porque eu tava bebendo. E falei, me leva lá. Minha amiga, não tem nada de igual. Me leva lá. Ela me levou. Gente, eu já cheguei pegando uma cadeira, quebrando nas costas dele. E virou uma confusão. Olha, apanhou mais do que tamborim no samba. Mais do que no samba. Eu falei, você, além de ser um traidor, você é burro. Você achou que eu não fosse descobrir. Virou uma confusão. A pobre da menina não era dali. Não era dele, porque se ela soubesse que ela era casada, que ele era casado, ela ia apanhar também. Ela ficou em desespero, você viu o desespero no rosto dela. Quando eu cheguei, ela não tava entendendo nada. E ela tá, moça, o que foi? O que foi? O que ele fez? O que foi? E aí eu expliquei pra ela que ele era o meu marido. E ela ficou em choque, me pediu desculpa, disse que não sabia, que não sei o que, isso tudo gritando, tá, gente? Tô contando aqui calmamente pra vocês, mas na hora era a base do grito, né? Que eu tava quase aplaudindo a cara dela também. Sorte que eu percebi que ela realmente não sabia de nada e fiquei, não, tudo bem, deixa pra lá e tal. Não bati nela, não, bati só nele. Olha, eu sei que foi um vexame. Todo mundo ficou sabendo, junto com o jogo do Brasil, que eu tinha sido corna, né? Que eu tinha sido chifrudona. E foi isso. Botei ele pra fora, né? Botei ele pra fora porque eu não vou perdoar chifre e me separei. No dia que o Brasil ganhou do Japão, em vez de eu estar comemorando, rindo, feliz, gritando, porque tinha ganhado e eu gosto muito de futebol, eu estava chorando pelo chifre que eu tomei na minha cabeça. E sabe qual é o pior? Ele estava com ela, já tinha 2 anos. Ele já estava com ela 2 anos. E ele não sabia sequer me explicar por que ele tinha pedido ela em casamento. Ele tava só iludindo a menina, só iludindo. Ia pedir ela em casamento pra ficar noiva dele, casado comigo, não pretendia se separar de mim, só queria ficar iludindo a menina. Vocês teriam uma noção como é macho. Eu estava sendo acusada de ficar com o marido da minha irmã. Só que o marido da minha irmã ficava comigo, só que eu não era eu, era minha irmã. E eu não ficava com o marido da minha irmã. Essa história fez um boom na minha cabeça. Vamos prosseguir aqui que eu vou contar pra vocês. Vamos começar com um princípio, que é o quê? Minha irmã gêmea, começou a me pedir umas roupas emprestadas. E as minhas roupas, ela não me devolvia. Ela não me devolvia, ela me pedia emprestado, falando que ia usar pra uma festa, que ia usar pra não sei o quê, e não me devolvia. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a parar de emprestar a roupa pra minha irmã. E as minhas roupas começaram a sumir. Só que como eu tinha muita roupa, porque eu trabalhava numa loja de roupa e acabava que eu ganhava muita roupa, eu demorava um pouco a perceber que a minha roupa estava, de fato, sumindo. E quando eu percebia, eu encontrava ela aonde? Com a minha irmã, no guarda-roupa da minha irmã. Isso começou ainda na época que a minha irmã namorava. Morávamos todo mundo junto, eu tinha uma irmã gêmea, nós éramos, assim, basicamente idênticas. E aí a minha irmã começou a namorar com um candengo. E quando ela começou a namorar com esse candengo, qual eu me dou super bem, inclusive eu tô sem saber o que fazer com essa história. Eu me dou super bem com ele, ele é um querido. Nossa, minha família adora ele, meus pais adoram ele, todo mundo adora ele, ele é um querido. E aí, o que começou a acontecer? Essa situação das minhas roupas sumirem enquanto eles ainda namoravam. Eu e minha irmã acabamos brigando várias vezes por causa disso. E ela sempre falava pra mim que era porque eu ganhava roupa muito legal, que não sei o que e tal. E que ela queria também, e que eu não dava e tal. Mas eu falava pra ela que ela não podia pegar minhas roupas sem a minha autorização. Beleza. Até que a minha irmã casou. Quando a minha irmã casou, eu pensei...
glória a Deus, né? Agora ela vai parar de pegar as minhas coisas porque isso realmente virou um problema. E o que eu achava estranho é que eu tinha vivido a minha vida toda com a minha irmã. Nós, na época, estávamos com uns 25 anos. E isso nunca tinha acontecido. E começou a acontecer do nada, sabe? Do nada. Assim que ela começou a namorar. Ali eu já devia suspeitar. Mas, gente, quem que suspeita de um negócio desse? Pois é. Aí... Tá bom. Quando a minha irmã casou, eu continuei morando com os meus pais porque eu estava me formando, então eu queria primeiro ter uma independência pra depois sair de casa, e os meus pais eram super tranquilos com isso. A minha irmã também já tinha se formado, entrou na faculdade primeiro do que eu e já tinha se casado. Tá bom. Só que aí continuou acontecendo. As minhas roupas continuaram sumindo. A minha irmã saía da casa dela e ia lá em casa e pegava umas roupas minhas. Até o dia que a gente brigou muito feio por causa disso. Nós ficamos mais ou menos aí uns 2 meses sem se falar, porque... pense, o problema não era ela pegar minhas coisas, era ela não me pedir. E aí ela entendeu que ela tinha que me pedir. 2 meses depois ela me pediu desculpa e falou que quando ela precisasse de alguma roupa minha, ela me pediria emprestado. E assim ela fez. Ela começou a me pedir emprestado de novo, eu comecei a emprestar. Falei, eu preciso que você devolva. Ela começou a devolver, mas ela sempre pegava roupa comigo. O ponto é esse, e eu devia ter desconfiado aí. Até que um belo dia, isso foram se passando anos, tá? A minha irmã já estava casada há uns 3 anos. Até que um belo dia, eu chegando da faculdade, os meus pais estavam em casa, me esperando chegar. E aí, eles estavam, assim, bem sérios. E os meus pais, eles são bem amorosos. Quando eu cheguei, meu pai falou, senta aqui que a gente vai conversar. Gente, na hora, eu já gelei, porque meu pai nunca era grosseiro com ninguém. E ele tava super sério, super, sabe, seco. Eu falei, gente, o que aconteceu? Sentei. E aí meu pai falou, eu estou muito decepcionada com você, mas eu não quero tirar precipitações? Não quero tirar conclusões precipitadas. E aí eu sentei, a minha mãe tava calada até o momento. Meu pai sentou de frente, assim pra mim, e falou, eu quero que você me fale agora o que tá acontecendo entre você e o marido da sua irmã. Na hora eu gelei. Eu nem tinha feito nada e eu fiquei preocupada. Eu falei, tá doido, pai? Não tá acontecendo nada. Do que o senhor tá falando? Ele falou, Maria Júlia, eu vi você entrando ontem na casa do seu cunhado e a sua irmã não estava em casa. Porque eu mandei mensagem pra ela e ela não estava em casa e você também não estava em casa. Eu falei, que horas? Porque eu não tinha ido. O que acontece? A minha irmã foi morar basicamente do lado da minha casa. Na casa dos nossos pais, ela comprou uma casa do lado, né? Então morava todo mundo muito perto. E aí eu perguntei, que horas? Ah, era mais ou menos umas 6 horas. 6 horas eu tava saindo do trabalho pra ir pra faculdade. Eu falei, pai, eu tava saindo do trabalho pra ir pra faculdade. Ah, mas eu vi você entrando e era você porque eu reconhecia a sua roupa. Eu e minha irmã, nós nos vestimos muito diferente. Então, realmente, você conseguia nos reconhecer só pela roupa. Porque eu me vestia toda de preto, eu tinha um estilo mais roqueiro. E a minha irmã, ela se vestia toda colorida, parecia uma árvore de Natal. Então, eram estilos, assim, bem diferentes, não tinha como confundir. Ele falou, eu tenho certeza que era você. E aí, eu falei que não tinha ido na casa dele, e ele falou que tinha sim, e que eu tinha ficado horas ali, e que eu não tinha saído. Eu falei, pai... Mas como assim? Ele falou, eu fiquei esperando você sair por horas, você não saiu e eu voltei pra casa e você tá voltando pra casa agora, eu sabia que eu ia te encontrar, então eu quero saber o que tá acontecendo. Eu gelei e falei que não tinha sido eu, que não tinha sido eu, que não tinha sido eu. E aí eu falei, nós vamos agora, lá na casa da minha irmã, tirar essa história limpa. Gente, era 10 horas da noite. Tinha chegado da faculdade, era 10 horas da noite. Cheguei lá. Comecei a bater na porta. Minha irmã não entendeu nada, eles já estavam dormindo, não entendeu nada. E aí eu falei pra ela o que tá acontecendo. Que o papai veio me perguntar por que eu estou ficando com seu marido ou o que tá acontecendo entre eu e o seu marido. Minha irmã falou, como assim? Já olhou pra cara do marido dela, como assim? Não tô entendendo. Eu falei, meu pai disse que me viu entrando aqui hoje, ou ontem. E eu não vim aqui nem ontem e nem hoje. Então eu quero saber o que tá acontecendo. Gente, a minha irmã, quando eu falei, ela entendeu. Quando ela entendeu, ela ficou olhando pra minha cara com uma cara de assustada, sabe? Assim, e meus pais atrás de mim perguntando o que tá acontecendo, Maria Helena, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E eu falando o que tá acontecendo também. E o marido dela veio, todo sem graça também, ele escutou, não sabia onde enfiar a cara. Viu que a casa tinha caído e que não tinha muito o que ela falar, a não ser a verdade, ela só sentou na mesa dela ali e ela começou a falar, ela jogou a bomba de uma vez. Eu e meu marido, nós temos uma fantasia onde eu finjo que sou você e que ele está ficando com você. Aí você pensa na problemática disso. Irmã, o seu marido está afim de mim, porque se eu tenho uma irmã gêmea e meu marido quer que eu finja que eu sou minha irmã pra ele ficar comigo e se torna uma fantasia de furiafação,
Eu não estaria casado com ele porque ele quer ficar com a minha irmã, não quer ficar comigo. Aí, pasmem, que vem o plot. Não era o marido dela que queria, era ela. A ideia era dela. A fantasia era dela. Ele recusou por várias vezes, porque segundo ele não tinha nenhum tipo de atração por mim. Só que a minha irmã queria muito. E ele resolveu aceitar, porque gostava muito dela. E isso começou na época que eles namoravam. E era por isso que ela ficava pegando as minhas roupas. Roupas minhas que eram todas pretas, que não fazia nem sentido ela, porque não combinava com o estilo dela. E todas as vezes que ela pegava uma roupa minha, eu nem via ela usando. Aí que as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Ela pegava a minha roupa, vestia a minha roupa e fingia que era eu, pra poder ficar com o marido dela. Meus pais ficaram chocados. Eu também fiquei chocada. Só que os meus pais, eles fizeram a seguinte coisa. Isso é coisa de jovem demais, a gente não entende. Estamos indo embora. Viraram as costas e foram embora e me deixaram ali com a minha irmã e com o meu cunhado. Eu conversei com eles. Falei que isso me incomodava, que eu não ia mais emprestar minha roupa pra ela, que eu achava isso muito estranho, que ela não tinha que fazer isso. E ela falando que era só uma fantasia, que ela me amava muito, mas que ela não tinha nenhum tipo de desejo estranho por mim, mas que ela achava super legal, super diferente, que ela queria continuar fazendo. E eu falei que não autorizei. Não autorizava. Se eles continuam fazendo isso, eu não sei. Eu sei que eu não pego mais e empresto as minhas roupas pra ela. Eu e a minha irmã, nós estamos meio assim, a gente não brigou, porque eu sinceramente não sei o que pensar, nem o que fazer com essa situação. Eu faço o quê? Minha irmã está fingindo ser eu pra poder ficar com o marido dela. Não sei, a gente não chegou a brigar. Meu cunhado pediu desculpa, eu fui embora. Isso aconteceu tem mais ou menos umas 2 semanas e eu tô pensativa desde então. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Se eu volto a falar com a minha irmã normal ou se eu deixo pra lá e acredito que eles não vão fazer mais isso porque ela falou que não ia mais fazer. Eu não sei o que fazer.